Era uma terça-feira comum quando Sandra abriu a mochila do filho para procurar o caderno de matemática que ele havia esquecido. O que ela encontrou ali dentro mudaria sua vida para sempre. Entre livros escolares e um estojo amassado, seus dedos tocaram algo frio, metálico. Quando puxou o objeto para fora, seu coração quase parou. Uma arma. Seu filho de apenas 15 anos estava carregando uma arma na mochila escolar. Mas esta não é apenas mais uma história sobre os desafios da juventude moderna. Esta é uma história sobre como uma mãe desesperada encontrou forças onde menos esperava, sobre como a fé pode transformar o caminho mais sombrio em luz, e sobre como pequenas decisões podem salvar vidas inteiras. Fique até o final, porque você vai descobrir o que realmente aconteceu com aquele garoto e como essa família encontrou restauração completa. Se você busca histórias reais que tocam o coração e mostram o poder transformador da fé, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Não perca nenhum episódio dessa jornada. Sandra sempre foi uma mãe presente. Trabalhava em uma pequena loja de roupas no centro da cidade, mas fazia questão de estar em casa quando Gabriel voltava da escola. Seu filho era tudo para ela. Depois que o marido as abandonou, quando Gabriel tinha apenas 7 anos, ela prometeu a si mesma que nunca faltaria nada para aquele menino. Não material, mas presença. Ela estaria ali, sempre. Os primeiros anos foram difíceis, mas gratificantes. Gabriel era um menino doce, de sorriso fácil e olhos brilhantes. Gostava de desenhar super-heróis em cadernos velhos e sonhava em ser bombeiro quando crescesse. Sandra via no filho tudo de bom que ainda existia no mundo. Toda noite antes de dormir, ela entrava no quarto dele, ajeitava o cobertor e fazia uma oração silenciosa de gratidão. Mas algo começou a mudar quando Gabriel entrou no ensino médio. No início, eram apenas pequenos sinais. Ele passou a se trancar no quarto por horas. As notas, antes exemplares, começaram a cair. O sorriso foi ficando raro. Sandra atribuía tudo à adolescência, aquela fase que todos diziam ser complicada. Conversava com ele, perguntava sobre o dia, sobre os amigos, mas as respostas eram monossilábicas. Tudo bem, normal, nada demais. As roupas também mudaram. Gabriel abandonou as camisetas coloridas de super-heróis e passou a usar apenas peças escuras, largas, com capuz. Começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas sobre trabalhos em grupo e projetos escolares. Sandra queria acreditar, precisava acreditar. Afinal, ela confiava no filho. Ele era um bom menino. Sempre foi. Foi em uma manhã de terça-feira que tudo desmoronou. Gabriel havia saído às pressas para a escola, esquecendo a mochila encostada na cadeira da cozinha. Sandra pegou o telefone para ligar para ele quando percebeu que o celular do garoto também estava sobre a mesa. Ela decidiu então levar pessoalmente a mochila e o telefone até a escola. Seria uma oportunidade de vê-lo. Quem sabe almoçar juntos no intervalo. Mas antes de sair, Sandra lembrou que o professor de matemática havia pedido um trabalho importante. Ela abriu a mochila para verificar se o caderno estava ali. Foi quando seus dedos tocaram o metal frio. Por um instante, seu cérebro se recusou a processar o que estava vendo. Era uma arma de verdade, carregada, escondida entre os livros didáticos. Ao lado dela, um pequeno saco plástico com algo que parecia ser drogas. Sandra sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no chão da cozinha, ainda segurando aquela mochila que agora parecia pesar toneladas. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que ela conseguisse formar um pensamento coerente. Como isso havia acontecido? Como ela não percebeu? Onde foi que ela errou? As perguntas explodiam em sua mente como fogos de artifício em uma noite escura. Durante horas, Sandra ficou ali, paralisada entre o choque e o desespero. Parte dela queria ligar para a polícia imediatamente. Outra parte, a parte de mãe que ainda enxergava no filho aquele menino doce de 7 anos, queria protegê-lo a qualquer custo. Mas proteger de quê? De si mesmo? Das consequências de suas escolhas?
ou de algo maior, algo que ela ainda não conseguia compreender. Quando Gabriel finalmente voltou para casa naquela tarde, encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha, a mochila aberta à sua frente. O silêncio entre eles era pesado como chumbo. O garoto parou na porta, e Sandra viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo. Mas não medo dela. Medo de algo muito maior. Sandra não gritou. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Ela perguntou ao filho o que era aquilo, de onde havia saído, para que servia. Gabriel permaneceu em silêncio por longos minutos. Então, lentamente começou a desabar. As palavras saíram atropeladas, misturadas com soluços. Ele contou sobre os meninos mais velhos da escola, que o ameaçavam todos os dias. Sobre a dívida que seu melhor amigo havia contraído com traficantes, e como eles tinham exigido que Gabriel ajudasse a pagar. Sobre o medo constante, a sensação de estar preso em uma teia sem saída. A arma não era dele. Ele estava apenas guardando para alguém. Alguém que havia prometido deixá-lo em paz se ele fizesse isso. Gabriel chorou dizendo que não sabia mais o que fazer, que tinha medo de contar para a mãe, medo de decepcioná-la, medo de colocá-la em perigo. Ele estava carregando aquele peso sozinho há meses, afundando cada vez mais em um buraco que parecia não ter fundo. Sandra abraçou o filho com força, sentindo o corpo dele tremer contra o seu. Naquele momento, ela não era apenas uma mãe enfrentando a pior descoberta de sua vida. Ela era uma mulher completamente perdida, sem saber qual caminho tomar. Como proteger seu filho? Como tirá-lo daquela situação? Como enfrentar pessoas perigosas sem colocar ambos em risco ainda maior? Naquela noite, Sandra não conseguiu dormir. Deitada em sua cama, olhando para o teto escuro, ela se lembrou de algo que não pensava há anos. Quando era criança, sua avó costumava levá-la à igreja todos os domingos. A avó falava sobre um Deus que ouvia orações, que estava presente nos momentos mais difíceis, que nunca abandonava seus filhos. Sandra havia se afastado da fé há muito tempo. Depois que o marido foi embora, ela questionou tudo. Se Deus existia, por que permitiu que ela passasse por aquilo? Por que deixou um menino crescer sem pai? Mas ali, naquela noite de desespero absoluto, algo dentro dela cedeu. Sandra se levantou da cama, ajoelhou-se no chão frio do quarto e, pela primeira vez em mais de uma década, orou. Não foi uma oração bonita ou elaborada. Foram apenas palavras quebradas de uma mãe desesperada. Ela disse a Deus que não sabia mais o que fazer, que precisava de ajuda, que seu filho estava em perigo e ela não tinha forças nem sabedoria suficientes para salvá-lo sozinha. Na manhã seguinte, Sandra acordou com uma clareza estranha. Era como se algo tivesse mudado durante a noite, como se uma porta que estava trancada tivesse sido aberta. Ela sabia que precisava agir, mas precisava fazer isso da maneira certa. Não podia simplesmente expor o filho às autoridades sem antes garantir que ele estaria protegido. E ela certamente não podia deixá-lo continuar naquele caminho destrutivo. Sandra decidiu procurar ajuda, mas não nos lugares óbvios. Ela se lembrou de uma colega de trabalho, Mariana, que sempre falava sobre sua igreja e sobre como a comunidade de lá a havia ajudado em momentos difíceis. Sandra nunca deu muita atenção a essas conversas antes, mas agora elas pareciam uma tábua de salvação em meio ao naufrágio. No dia seguinte, Sandra foi até a igreja que Mariana frequentava. Era um prédio simples em um bairro tranquilo, bem diferente das grandes catedrais que ela imaginava. Lá, ela conversou com o pastor Henrique, um homem de meia idade com olhos gentis e voz calma. Sandra contou tudo. Esperava julgamento, repreensão, talvez até que ele dissesse que ela havia falhado como mãe. Mas nada disso aconteceu. O pastor Henrique ouviu tudo em silêncio, e quando ela terminou, ele simplesmente disse que ela não estava sozinha. Ele explicou que a igreja tinha um programa de apoio a jovens em situação de risco e que conhecia advogados e assistentes sociais que poderiam ajudar Gabriel legalmente.
Mais importante, ele falou sobre restauração. Sobre como Deus não desiste de ninguém, não importa quão fundo a pessoa tenha caído. Nos dias seguintes, Sandra e Gabriel começaram a frequentar reuniões na igreja. No início, o garoto estava resistente, fechado. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Ele conheceu outros jovens que tinham passado por situações parecidas. Ouviu histórias de superação que pareciam impossíveis. Havia um rapaz chamado Lucas que tinha sido envolvido com gangues desde os 13 anos e que agora, aos 19, estava terminando o ensino médio e trabalhando honestamente. Havia uma garota chamada Beatriz que tinha fugido de casa, vivido nas ruas e encontrado na igreja uma nova família. Gabriel começou a perceber que não era o único garoto assustado e perdido do mundo. E mais importante, ele começou a entender que havia saída, que aquele buraco tinha fundo e havia uma escada para subir de volta. O pastor Henrique, junto com um advogado voluntário da igreja, elaborou um plano para proteger Gabriel legalmente. Eles entraram em contato com autoridades especializadas em crimes juvenis e explicaram a situação. Gabriel não estava traficando, nem planejava usar a arma. Ele era uma vítima, coagido por pessoas mais velhas e perigosas. Com a ajuda dos advogados, foi possível entregar as provas necessárias sem expor Gabriel a retaliações. O processo não foi rápido nem fácil. Houve momentos em que Sandra e Gabriel precisaram deixar a casa e ficar temporariamente em um abrigo protegido. Houve noites de medo, de incerteza, de lágrimas. Mas em cada um desses momentos, a comunidade da igreja estava presente. Levavam comida, ofereciam palavras de encorajamento, oravam juntos. Foi durante esse período que Sandra começou a realmente entender o que significava ter fé. Não era sobre ter uma vida perfeita ou estar livre de problemas. Era sobre ter alguém ao lado mesmo quando tudo desmorona. Era sobre encontrar esperança quando todas as portas parecem fechadas. Era sobre acreditar que a história não termina no capítulo mais sombrio. Gabriel começou a participar de um grupo de jovens na igreja. Lá, ele encontrou não apenas amigos, mas mentores, homens e mulheres que investiram tempo nele, que acreditaram em seu potencial quando ele mesmo não acreditava. Ele voltou a desenhar, mas agora não apenas super-heróis imaginários. Ele desenhava histórias de redenção, de segundas chances, de transformação. As notas na escola começaram a melhorar. O sorriso voltou a aparecer no rosto do garoto. Sandra, por sua vez, encontrou na fé uma força que não sabia possuir. Ela começou a participar de grupos de estudo bíblico, a entender as Escrituras de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Versículos que antes pareciam apenas palavras antigas ganharam vida e significado. Um dos versículos que mais tocou Sandra foi Jeremias, capítulo 29, versículo 11, onde Deus diz que tem planos de paz e não de mal, para dar futuro e esperança. Ela decorou essas palavras e as repetia toda vez que o medo ameaçava voltar. Deus tinha um plano. Mesmo quando tudo parecia perdido, havia um propósito maior em ação. 6 meses depois daquela terça-feira fatídica, Gabriel participou de um retiro espiritual com o grupo de jovens da igreja. Foi durante aquele final de semana que algo profundo aconteceu dentro dele. Em uma noite de louvor ao redor de uma fogueira, Gabriel finalmente se permitiu entregar todo o peso que carregava. Ele chorou como não chorava há anos, e sentiu algo que só poderia descrever como paz verdadeira. Quando voltou do retiro, Gabriel era visivelmente diferente. Não que todos os seus problemas tivessem desaparecido magicamente. Ele ainda precisava lidar com as consequências de suas escolhas. Ainda tinha que reconstruir a confiança que foi quebrada. Mas agora ele tinha uma base sólida, uma comunidade que o apoiava e uma fé que lhe dava direção. Sandra via tudo isso com lágrimas de gratidão. A mesma mulher que meses atrás estava sentada no chão da cozinha, destroçada e sem esperança, agora testemunhava um milagre acontecendo diante de seus olhos.
Seu filho estava sendo restaurado. E ela também. Não perca os próximos episódios desta série. Toque no sininho para ser notificado sempre que publicarmos uma nova história de transformação e fé. Um ano após a descoberta da arma na mochila, Sandra e Gabriel decidiram compartilhar sua história publicamente na igreja. Foi um domingo especial, dedicado a testemunhos de vidas transformadas. Quando Gabriel subiu ao palco, suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme e clara. Ele contou sobre o garoto perdido que foi, sobre as escolhas erradas, sobre o medo que o consumia. Contou sobre a mãe que não desistiu dele, sobre a comunidade que o acolheu, sobre o Deus que o resgatou quando ele nem sabia que precisava ser resgatado. Muitas pessoas na igreja choraram, algumas porque reconheciam suas próprias lutas nas palavras do garoto. Outras porque viam ali a prova viva de que transformação é possível. Depois do culto, vários pais procuraram Sandra. Queriam saber como ela teve coragem de agir, como encontrou o caminho certo. Sandra respondia sempre a mesma coisa. Não foi coragem. Foi desespero que a levou aos joelhos, e foi Deus quem levantou tanto ela quanto Gabriel. Gabriel decidiu se tornar voluntário no programa de jovens da igreja, ajudando outros garotos que estavam passando por situações parecidas com a sua. Ele usava sua experiência não como motivo de vergonha, mas como ferramenta de transformação. Quantos outros meninos estavam por aí, carregando mochilas cheias de segredos perigosos? Quantas outras mães estavam à beira do desespero, sem saber onde encontrar ajuda? Sandra também se envolveu profundamente na igreja. Ela começou um grupo de apoio para mães em situações difíceis, um espaço seguro onde mulheres podiam compartilhar seus medos e lutas sem julgamento. O grupo cresceu rapidamente. Havia mães lidando com filhos viciados, filhos presos, filhos perdidos de todas as formas imagináveis. E Sandra estava ali, oferecendo não apenas ouvidos atentos, mas também esperança fundamentada em sua própria jornada. O caso legal de Gabriel foi resolvido com supervisão judicial e trabalho comunitário. Ele não foi preso nem teve seu futuro destruído. As autoridades reconheceram que ele era uma vítima e lhe deram a chance de recomeçar. Gabriel cumpriu todas as exigências legais com dedicação, provando que merecia aquela segunda chance. Durante esse processo, Sandra aprendeu algo fundamental sobre graça. Ela sempre pensou que graça era simplesmente perdão, mas era muito mais que isso. Graça era a força que Deus dava para enfrentar cada dia. Era a provisão que aparecia exatamente quando necessária. Era a comunidade que surgia quando ela mais precisava. Era o amor que nunca desistia, mesmo quando ela mesma queria desistir. Havia dias difíceis ainda. Noites em que Sandra acordava assustada, lembrando daquela terça-feira. Momentos em que Gabriel sentia a pressão de sua antiga vida tentando puxá-lo de volta. Mas agora eles sabiam onde encontrar força. Eles tinham uma âncora. Gabriel voltou a sonhar com o futuro. O menino que queria ser bombeiro agora pensava em se tornar assistente social, alguém que pudesse trabalhar com jovens em situação de risco. Ele queria ser para outros garotos o que Lucas e os mentores da igreja foram para ele. Queria ser prova viva de que ninguém está perdido demais para ser encontrado. Sandra via os planos do filho com orgulho e gratidão. Ela pensava em todas as vezes que orou pedindo um milagre, pedindo que Deus salvasse seu menino. E Deus não apenas salvou Gabriel, mas usou toda aquela situação difícil para criar propósito e significado. O que o inimigo planejou para a destruição, Deus estava usando para a restauração. 2 anos após aquela terça-feira fatídica, Gabriel se formou no ensino médio com honras. Na cerimônia de formatura, Sandra estava na primeira fileira, chorando lágrimas de alegria pura. Ela se lembrou de todas as noites sem dormir, todos os momentos de desespero, todas as orações sussurradas no escuro. E agora ali estava seu filho, não apenas sobrevivente, mas vitorioso. No discurso de formatura, Gabriel surpreendeu a todos pedindo permissão para falar.
Ele não planejou isso com antecedência, mas sentiu que precisava. Ele contou, de forma breve e respeitosa, sobre sua jornada, sobre como esteve perdido e foi encontrado, sobre como sua mãe nunca desistiu, sobre como a fé transformou tudo. Muitas pessoas naquela audiência não sabiam da história de Gabriel. Eles o conheciam como o garoto quieto que sempre ajudava os outros, que tinha notas boas e participava de trabalhos voluntários. Quando ele terminou seu breve testemunho, o silêncio foi quebrado por aplausos estrondosos. Não eram apenas aplausos pela formatura, eram aplausos pela vitória contra probabilidades impossíveis. Depois da cerimônia, Gabriel e Sandra voltaram para casa juntos. No caminho, eles passaram pela igreja onde tudo começou a mudar. Sandra parou o carro por um momento e olhou para o prédio simples que tinha se tornado um segundo lar. Ela pensou em como teria sido sua vida, e a vida de Gabriel se ela não tivesse tido a coragem de pedir ajuda naquele dia. Se ela tivesse tentado resolver tudo sozinha. Se tivesse deixado o orgulho ou a vergonha impedi-la de buscar a comunidade de fé. Gabriel olhou para a mãe e disse algo que ela nunca esqueceria. Ele disse que Sandra salvou a vida dele 2 vezes. A primeira quando ele nasceu, e ela decidiu criá-lo sozinha apesar de todas as dificuldades. A segunda quando ela encontrou aquela arma e, em vez de desistir dele, lutou por ele. Ela lutou da única forma que realmente importava. Ela o levou até Deus. Sandra abraçou o filho, sentindo o peso de tudo que tinham passado juntos. Mas agora, não era um peso de desespero. Era o peso de uma história de redenção, de um testemunho vivo do poder transformador da fé. Eles tinham atravessado o vale mais sombrio, mas não atravessaram sozinhos. Hoje, a história de Sandra e Gabriel é contada em toda a região. Não porque eles são perfeitos ou porque nunca mais enfrentaram problemas, mas porque eles são prova de que restauração é possível, de que famílias quebradas podem ser remendadas, de que jovens perdidos podem ser encontrados, de que mães desesperadas podem encontrar esperança. Gabriel agora estuda serviço social em uma universidade pública que conseguiu através de uma bolsa. Ele continua trabalhando com jovens na igreja e já ajudou dezenas de garotos a saírem de situações de risco. Cada vez que ele vê um jovem escolher o caminho certo, lembra de si mesmo carregando aquela mochila pesada de segredos e perigos. E agradece a Deus por não ter permitido que aquele capítulo sombrio fosse o final de sua história. Sandra continua liderando o grupo de mães na igreja, que agora conta com mais de 50 participantes regulares. Ela também escreve um blog, onde compartilha encorajamento e orientação prática para pais enfrentando situações difíceis com os filhos. Suas palavras alcançam pessoas em todo o país, mães e pais que se sentem sozinhos em suas lutas e encontram em sua história um farol de esperança. A mochila que mudou tudo não existe mais. Sandra a descartou logo depois que o caso foi resolvido. Mas a lição que aquela mochila trouxe permanece. Às vezes, Deus permite que encontremos coisas dolorosas não para nos destruir, mas para nos acordar, para nos tirar da zona de conforto e nos levar a um lugar de dependência total dele. E é nesse lugar, onde reconhecemos nossa fragilidade e necessidade, que os milagres acontecem. Há um versículo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que se tornou o lema de vida de Sandra. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ela leu isso pela primeira vez, teve dificuldade em aceitar. Como algo tão terrível quanto encontrar uma arma na mochila do filho poderia cooperar para o bem, mas agora ela entende. Não foi o mal em si que cooperou para o bem, mas a forma como Deus usou aquela situação para trazer transformação completa. Se aquela terça-feira nunca tivesse acontecido, Sandra talvez nunca tivesse voltado para a fé. Gabriel talvez continuasse afundando lentamente em um caminho sem volta. Eles talvez nunca tivessem descoberto a comunidade da igreja, nunca tivessem experimentado o poder da oração, nunca tivessem visto milagres acontecerem diante de seus olhos.
O sofrimento não foi bom em si mesmo, mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor, usou até mesmo o sofrimento para esculpir algo bonito. Ele pegou os cacos de uma família quebrada e criou um mosaico de redenção. Esta história nos ensina várias lições fundamentais. Primeiro, que nunca devemos desistir de nossos filhos, não importa quão perdidos eles pareçam estar. Segundo, que não podemos enfrentar sozinhos as batalhas mais difíceis da vida. Precisamos de comunidade, de apoio, de pessoas que caminhem conosco nos vales escuros. Terceiro, que Deus está sempre presente, mesmo quando não o vemos ou sentimos. Ele estava com Sandra naquela manhã de terça-feira. Ele estava com Gabriel durante todos aqueles meses de medo e confusão, e ele continua com eles todos os dias. Para os pais que estão assistindo a este vídeo e reconhecem suas próprias lutas nesta história, saibam que há esperança. Talvez você tenha encontrado algo na mochila, na gaveta ou no quarto de seu filho que partiu seu coração. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem impossíveis de resolver. Talvez você se sinta como Sandra, sentada no chão da cozinha, destroçada e sem direção. Mas a história de Sandra e Gabriel nos mostra que existe um caminho. Comece de joelhos. Busque ajuda em uma comunidade de fé. Não tenha vergonha de admitir que precisa de apoio. Deus não desperdiça nosso sofrimento. Ele o transforma em testemunho, em força, em propósito. Gabriel frequentemente diz em suas palestras para jovens que ele tem duas vidas. A vida antes daquela terça-feira e a vida depois. A primeira estava indo rapidamente para um fim trágico. A segunda é cheia de possibilidades, de propósito, de esperança. E a diferença entre essas duas vidas foi uma mãe que não desistiu e um Deus que nunca desiste. Se você está passando por um momento difícil com seus filhos, com sua família, ou em qualquer área de sua vida, lembre-se desta história. Lembre-se de que os capítulos mais sombrios não precisam ser o fim. Com fé, com comunidade e com a graça de Deus, é possível virar a página e começar um novo capítulo. Um capítulo de restauração, de cura, de vitória. A jornada de Sandra e Gabriel continua. Eles ainda enfrentam desafios, ainda têm dias difíceis. Mas agora caminham com a certeza de que não estão sozinhos. Eles têm uma história para contar, um testemunho para compartilhar, uma esperança para oferecer a outros que estão nas trevas. E você? Qual é a sua mochila? O que você carrega que pesa demais para ser carregado sozinho? Que segredos, medos ou lutas você precisa entregar aos cuidados de Deus? A história de Sandra nos ensina que o primeiro passo para a transformação é a coragem de admitir que não podemos fazer isso sozinhos. É a humildade de ajoelhar e pedir ajuda. Inscreva-se no canal e explore nossa playlist de histórias completas de transformação e fé. Cada história é um lembrete de que Deus está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Não enfrente suas batalhas sozinho.